A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero saudar a todos vocês que estão aqui presentes e são membros desta família, a família Osana. Tem sido uma bênção. Quero agradecer a todos vocês que têm se tornado co-participantes desta obra, os que têm, de forma até anônima, abençoado esta obra. E assim que você puder, quando você fizer algum aporte, alguma contribuição, você nos escreva no seu e-mail para que eu possa orar por vocês, porque eu tenho um livro aqui comigo, e nesse livro eu tenho orado por todos vocês nas madrugadas que eu estou terminando meu trabalho, às vezes 3 da manhã, às vezes 2 da manhã, 4 da manhã, às vezes 5 da manhã. Eu me coloco diante de Deus para orar por vocês. Estava orando por várias pessoas ainda na manhã desse dia, falando com Deus, abençoando a vida de vocês. E Deus falou assim para mim: eis que eu tenho te dado um grande rebanho, um rebanho sem placa, um rebanho sem denominação, um rebanho da minha igreja, meu povo, para que você cuide dele. Tranquiliza o coração deles, dizendo: eu estou convosco, estou convosco. Não quero que você se sinta um acusador naquele dia que grande parte das pessoas que ficarão no arrebatamento da igreja dirão: mas eu não fui pastoreado. E a Bíblia diz que o Cordeiro os pastoreará. Você sinta-se pastoreado pela palavra do bispo das nossas almas, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E agradeço a Deus por cada pessoa que Deus tem levantado para nos apoiar nesse ministério. Quero agradecer pela vida do Michael, que está se esforçando bastante. O casamento dele já está bem próximo, ele já está com o coração já no Brasil, lá em São Paulo. Mas ele está aqui firme e forte, trabalhando na obra de Deus. E eu louvo a Deus pela vida do Michael. Também quero abençoar todos os que estão aqui, pastor Alberto Chimuta. Todos que vocês estão vendo nessa lista aí são pessoas especiais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu queria pedir desculpa para vocês. Eu não vou saudar a todos, eu vou direto à aula. Amanhã eu saúdo vocês. Por várias razões. Primeiro, número 1, pela minha saúde. Eu quero ir direto ao assunto, terminar e cumprir o propósito de Deus para essa aula de hoje, que é muito importante, mas pedindo oração a Deus pela minha saúde. Esta noite, esta madrugada foi uma noite de muita batalha em relação à minha saúde, mas estou aqui de pé pela misericórdia do meu Senhor Jesus. Orem por mim para que Deus me dê mais saúde, para que eu possa servir vocês com mais habilidade. Hoje nós vamos estudar parte do selo, do terceiro selo, para introduzirmos ao quarto selo. E se possível nós entrarmos no quinto selo, ainda hoje, se for possível. Olha isso aqui, eu tô com isso aqui na minha mão. Olha isso aqui. Olha isso aqui. O que eu fiz? Ontem, quando eu terminei a aula, essa apostila que eu faço, que é a segunda apostila, é a aula toda completa, a aula pronta, com as revelações que eu recebo aqui. Eu venho aqui, sigo a apostila, nós estamos na página, vamos entrar na página 7 e 8 aí da apostila, se você quiser, você tem a sua apostila aí. Vamos entrar aí na página
da página 6, que fala sobre a terceira trombeta, o capítulo 8, versículo 10. E essa apostila que eu acabei de mostrar para vocês, ela é a aula completa para você que é mestre, que estuda a palavra e quer mais solidez. Então eu ia colocar agora à disposição de vocês, mas o Maico disse, não, pai, precisa de um dia para poder fazer o setup da apostila para... precisa de um dia. Então eu ia entregar agora para ele e colocar para vocês. Mas ele disse que não. Depois da aula eu entrego para ele e então depois ele vai colocar para vocês depois da... Então amanhã essa apostila das aulas, que são sempre aquela que eu dei para vocês, por exemplo, no primeiro selo eu dei a apostila básica, que é para todo mundo ter, graças a Deus todo mundo pegou a apostila, e depois eu dei a apostila com as aulas, com as revelações que Deus vai me dando aqui, e eu chego aí no computador e coloco as revelações que ele vai me dando aqui, porque eu nem sei, né, o que ele vai falar. Eu tenho o básico aqui, o básico está aqui no meu coração, está aqui o básico. E à medida que eu estou ministrando, o Espírito de Deus vai colocando coisas novas. E essas coisas novas eu vou aproveitando e vou anotando, porque eu não deixo perder. Então, para não ficar só comigo, então Deus colocou no meu coração para eu colocar essa segunda apostila à disposição daqueles que querem mais, querem conhecer mais, querem tudo cronologicamente, os versículos todos explicados. Por exemplo, Daniel 2, ali, colocado ali na segunda trombeta. O dragão, lá do capítulo 32, de Ezequiel, da segunda trombeta. Tudo isso eu coloquei ali, coloquei tudo. Então deu mais ou menos umas 90 páginas a apostila. Essa segunda apostila. E vai estar à disposição de vocês. Então, eu espero que vocês amem esse trabalho e você não vai encontrar em lugar nenhum. Nem aqui nos Estados Unidos, nem na Alemanha, nem na Coreia, nem em lugar nenhum. Esse material exclusivo só para vocês que estão aí estudando a palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe. Vamos então para a terceira trombeta. A terceira trombeta, o juízo sobre os rios. É a obra posterior dos rios. E lá vocês viram no capítulo 32 de Ezequiel a linguagem que ele usou no capítulo 32 de Ezequiel sobre os rios. Sobre os rios, que é o capítulo 32, verso 6 de Ezequiel, diz: com o teu sangue regarei a terra onde jazes estendido, as montanhas e os canais, quer dizer, os rios, se encherão de ti. Então, ela é uma trombeta coligada, por isso que eu chamo a segunda, a terceira trombeta estão coligadas, porque o ataque ao dragão, no capítulo 2, que terá caído no capítulo 12, que é muito importante, que ele entra na terra, quando ele entra, ele faz chantagem com as nações e o anticristo chantageia as nações através do poder que ele recebe do dragão. O dragão fala para ele: eu me aquieto aqui, Leviatã, né, que é onde ele vai estar encarnado, eu me aquieto aqui à sua voz. E a nação, e as nações da terra se maravilharão, porque você terá poder para fazer assim nosso combinado. E eu fico quieto para que todos saibam que tu és o meu enviado. Então, Satanás, ele não vai poder entrar no homem, não vai poder entrar no anticristo. Ele vai usar o anticristo. E o anticristo junto com ele, habitando, diz o texto de Daniel, capítulo 11, que ele habitará, a sua habitação será na beira do mar Mediterrâneo, onde ele atuará, trabalhará. Então essa trombeta, a segunda trombeta, ela é uma trombeta que Deus vai começar a mostrar o poder dele. Essas trombetas vão começar a acontecer em ordem de um ano antes da volta do Senhor Jesus, para que alguns meses logo a seguir da sétima trombeta, as taças sejam o lavatório final. As taças que você pode observar que tudo que a trombeta toca, também a taça toca. No primeiro, na primeira, no segundo, na segunda, no terceiro, na terceira, no quarto, na quarta, no quinto, na quinta taça. Você tem que fazer a observação, observar
que eles repetem. Aí. Por quê? Tem uma razão por quê. E você vai compreender isso à medida que você for estudando. A terceira trombeta diz: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu um grande astro. Veja que na segunda trombeta caiu um monte. E o monte foi lançado com a mão. Uma mão invisível, como está escrito em Daniel. Uma mão invisível, que é um tipo do reino de Deus que está entrando na terra. Que ele fez a obra redentora, pagou o preço com o seu sangue. Então está lembrando a humanidade que com o seu sangue ele nos comprou para Deus. Não foi por prata e nem por ouro. Pedro coloca ali, na primeira epístola, no capítulo 2. Esse astro aqui, que é como uma tocha que cai e vai ferir a terça parte dos rios que estão contaminadas pelo Leviatã, pelo dragão. Aí você tem um desenho, pedi para vocês colocarem aí juízo sobre as suas obras anteriores, que eu disse para vocês colocarem aí, e o juízo da terceira trombeta, que vocês vejam aí, o juízo da terceira trombeta. Então, a primeira trombeta é o ataque à obra da criação no terceiro dia. Então, nós temos o terceiro dia. E no sexto dia, Gênesis capítulo 1, 9 a 13, o terceiro dia, e depois, capítulo 1, 24, 31, o sexto dia. Então, aquela grande destruição que acontece aí na primeira trombeta, se a primeira trombeta está aí em Apocalipse capítulo 8, versículo 7, você tem aí a grande pedra de Saraiva, as pedras Saraiva e fogo e sangue. Então nós temos sangue e fogo. Expliquei para vocês na aula passada que o fogo purifica o que o sangue não purifica, ou vice-versa. Do ponto de vista físico, o fogo. Do ponto de vista espiritual, o sangue do Cordeiro. Então aí, um ataque ao terceiro e sexto dia. Então nós vamos ver aqui, olha só. Deixa eu deixar isso aqui, está reservado para a aula de hoje. A aula de hoje vai ser uma bênção. Estou só lembrando para vocês aqui. Vamos colocar aqui as obras. Vamos colocar aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Vamos colocar aqui. Esse desenho, se você puder fazer aí. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Então, as trombetas, que são chofar, a gente chama de trombeta porque é a nossa linguagem, mas são chofares, que são trombetas que a gente chama em português, mas são chofares que nós temos. Então nós temos a primeira trombeta, a primeira trombeta ela vai dividir aqui, ó. A primeira trombeta ela vai primeiro, terceiro dia e sexto dia. No caso, que seria, estou colocando de dias da criação. Dias da criação. Aí você pensa, isso não precisa disso aí. É muito importante esses detalhes, e é aí que está a diferença, né, do ensino do Seminário Osana com outros ensinos. Nós procuramos buscar os mínimos detalhes para que você seja fortalecido, você tenha uma base profunda no que você está falando. Poderia passar rapidamente, irmãos, e passar para o quarto, quinto, sexto dia e entrar em escatologia, etc. Tem tudo isso para dizer para vocês. Mas eu queria que vocês vissem os detalhes assim como eu vejo quando eu estou estudando, para que vocês então sejam diferentes quando estejam ensinando. Então, que são os dias da criação. Então eu tenho a primeira trombeta, no caso, que é a primeira trombeta, ela vai colocar aqui primeira trombeta, para que eu saiba que eu estou falando isso aqui. Então, um ataque à obra de criação. Por quê? Porque Deus está refazendo a sua criação. Porque quem vai entrar é o Senhor Jesus. Ele vem no Armagedon, a igreja vem com ele,
porque ele vem das bodas, né? Não tem como você questionar esse fato, porque ele vem das bodas, né? Ele vem das bodas. Maico, pega lá a minha Bíblia Agenda que eu deixei lá em cima. Ela está aberta lá onde eu trabalho. Traz lá para mim, por favor. Preciso dela. Que unção gloriosa que eu estou sentindo aqui neste momento. Meus amados irmãos. Então, os dias da criação, ele vai fazer com que as trombetas limpem e refaça o ambiente criador quando ele voltar, que ele fizer nova as coisas. Porque o texto de Apocalipse é muito violento quando ele disse que ele faz nova todas as coisas. Então, ele vai limpar. Por cada dia cada trombeta, o objetivo é desfazer o que foi feito e corrompido. Obrigado. Ele vai desfazer o que ele fez e foi corrompido. E aí você tem Apocalipse, você tem aí Apocalipse, capítulo 21, que é a base de tudo isso aqui, o capítulo 21, diz assim, está aqui, verso 6 e o verso 7, aleluia, verso 6 e o verso 7, estão vendo aí, veja bem aí, 21, 6, e disse-me ainda, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ele tem que tocar. Então o que é que a trombeta está fazendo? A trombeta está indo lá no princípio. A trombeta está indo lá no princípio para estabelecer o fim. E qual é o fim? O fim é o 7. É o 7. O fim é o 7. Verso 7. Aquele que vencer tomará posse de todas as coisas, essas novas coisas. Então, a possessão. Então, o objetivo é a possessão da terra, que esteve na mão do posseiro Satanás por todos esses tempos, por todos esses 6.000 anos. Imagina só. Aí ele está dizendo, ao que vencer, aquele que vencer tomará posse de todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Tremendo capítulo. E aí ele diz assim, veja aí o texto, tão precioso. Capítulo 3 diz, amém. Capítulo 21 de Apocalipse. No capítulo 20, ele mostra algo muito importante que eu quero mostrar para vocês. Capítulo 20. Verso 6. Bem-aventurados e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. Que a primeira ressurreição, já disse para vocês, tem 3 fases. A com Cristo, aí em Mateus 27. A de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 a 6, que é na ocasião do arrebatamento. E a ressurreição com as 2 testemunhas em Apocalipse, capítulo 11. Então aí termina a primeira ressurreição. Essas 3 fases. A primeira ressurreição tem essas 3 fases. Anote aí. Capítulo 20, verso 6. Sobre eles não tem poder a segunda morte. A segunda morte é um lugar e é um espírito. A segunda morte. Então, o inferno é a segunda morte. Mas também ele é um espírito. A segunda morte ela é um espírito. Aí disse, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão durante os 1000 anos com ele. Aí você tem o verso 13, o mar vai devolver os seus mortos. Então, ele precisa ser tocado. Aí você vê, a primeira trombeta ataca a terra, a segunda trombeta ataca o mar, ataca o Leviatã. Por quê? Porque
tem que despertar e trazer os mortos que foram lançados ou que morreram no mar. Depois ele coloca, versículo 5, e todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no inferno. E aí ele tem a mensagem que começa no capítulo 21. Capítulo 21 ele coloca assim: vi um novo céu e uma nova terra. Então o trabalho das 7 trombetas é facilitar essa nova terra. O novo céu, que eu vou chegar aí, que está na quarta trombeta. Então, desde o princípio, já que as águas dos oceanos estão no planeta Terra, então vocês têm terra, mar e rios. São as 3 primeiras trombetas, porque o objetivo é esse, quero que vocês anotem aí, é um novo céu e uma nova terra. Aí ele diz, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, o que é que as trombetas estão fazendo? Fazendo com que a terra passe e o mar não exista. Esse é o objetivo das trombetas. Primeira, segunda trombeta. Primeira, segunda, terceira trombetas. Terra, mar e rios. Para que o mar não exista. Para que o mar já não exista. Então, elas precisam atacar essa área. A função principalmente, a função principal das trombetas, estou repetindo, parece que estou ficando doido. Não, estou repetindo para você entender que o objetivo de Deus é chegar aqui, a um novo céu e uma nova terra. É aqui que eu queria que você chegasse. Então, o primeiro dia. Aí você tem aí o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, o quinto dia, depois o 7º dia que não vou colocar ali, que é o dia do descanso, que é do capítulo 2 de Gênesis. Por isso que eu quero mostrar as trombetas atacando ou tocando a obra criadora inicial, anterior, para fazer nova terra. Tirar o mar da existência. Porque quando Deus, qual é o objetivo? Os mares existem, distância. Foi fruto do pecado do homem. Porque havia só um continente. Só havia um continente e muitos rios, que eram encabeçados pelos rios que estavam no Éden. Um rio que tornava-se 4 cabeceiras. Então o mar, eu não quero saber do mar. Ele colocou o mar aí depois que a terra passou pela divisão de Peleg, lá no capítulo 10, verso 20 em diante, que houve um grande terremoto depois do dilúvio, porque os gases que tomaram os lençóis aquáticos, porque a água que estava ali nos lençóis aquáticos, pluviais, elas saíram para fora para ajudar no dilúvio, e as águas das comportas que estavam acima, que estão ainda acima de nós, em cima do firmamento, entraram e fizeram o grande dilúvio. Mas nesse aspecto que eu quero mostrar para vocês aqui, e quero que vocês recebam aí, onde vocês estão aí, em nome do Senhor Jesus, que por causa da explosão que houve depois do dilúvio, então passou a existir os mares. Será para não existir esses mares. Eles passaram a existir, esses 6 mares passaram a existir por fruto da desobediência do homem. Então nós temos aí. Então a segunda trombeta, ela vai pegar o 5º dia. A segunda trombeta, ela vai pegar o 5º dia. O 5º dia. 5º dia. O 5º dia. A segunda trombeta. A terceira trombeta vai pegar o 3º dia. De novo, a terceira trombeta vai de novo pegar um pedaço do 3º dia. Tá vendo? Mais um pedaço. A terceira trombeta. Aqui é a terceira trombeta. Então ela vai pegar um pouco do 2º dia e um pouco do 3º dia. Está em Gênesis 1, 9 a 3. Terceira trombeta. Que nós estamos aqui na terceira trombeta, partindo para a quarta. Mas a quarta trombeta, ela vai pegar o 4º dia. A quarta trombeta vai pegar o 4º dia. Seria... Perdão. É isso mesmo. A quarta trombeta vai pegar
o quarto dia. A quinta trombeta já vai falar dos gafanhotos e a sexta trombeta vai falar da abertura do Hades, quando 200 milhões de demônios sairão de lá de dentro dele. E também vai dar o aparecimento ao grande arcanjo, o grande arcanjo, no capítulo 10, 1 a 11, o arcanjo, e ao aparecimento das duas testemunhas, para introduzir o sétimo selo, que é o selo da consumação, que enfim os reinos do mundo vieram às mãos do Senhor Jesus. Então eu tenho, ora irmãos, o segundo dia, ele é alcançado, veja só, o quinto dia é alcançado pela segunda trombeta. A segunda trombeta alcança o quinto dia. O quinto dia. Aí fica faltando o sexto dia. O sexto dia. Faltando o sexto dia. Não se esqueça, fica faltando o sexto dia, que é o que vai acontecer a respeito do homem. Do homem. Que é a intenção do Senhor na trombeta número 5 e 6, que a quinta trombeta e a sexta trombeta vão alcançar, tá vendo aqui, o sexto dia. O sexto dia, junto com o sexto dia, mais um pedaço aqui na quinta e na sexta trombeta. Estão vendo aí? E vai ficar faltando o primeiro dia. Aí o primeiro dia vai acontecer nas trevas, grandes trevas também. Primeiro dia, porque assim como haja luz, então o primeiro dia vai ser alcançado pela quarta trombeta. O primeiro dia vai ser alcançado pela quarta trombeta por causa das trevas. E o que significa isso, pastor? Primeiro dia, quarta trombeta, primeiro dia, trevas. Vou colocar aqui, tem que fazer um desenho aqui especial, por causa que eu estou aqui nessa quarta trombeta. Essa quarta trombeta que vai alcançar o quarto dia. O quarto dia. Por que eu tive que preencher tudo isso aqui, pastor Nelson? Porque o senhor teve que encher todos esses, para mostrar para vocês que até a quinta trombeta, especialmente até a quinta trombeta, então Deus terá tocado, até a quinta trombeta, ele terá tocado em todos os dias da sua primeira criação. Para isso que eu quis falar aqui, eu quis mostrar para vocês que ele terá tocado em todos os dias da sua obra criadora. Bem? Então, isso aqui é muito importante. Vocês estão por aí? Falem alguma coisa aí, parece que vocês estão parados, estão quietos. O que aconteceu com vocês? Será que a minha página está mexendo aqui, Maico? Eu acho que não. Eu não estou vendo lá. Não estou vendo os irmãos falando aqui nada. Paralisado desde quando começou. Patrícia Patti, Sara Rodrigues, Lisa Serpa, Miriam Souza. Estão anotando, por isso estão quietinhos, né? Estão quietinhos. Porque no sexto dia Deus cria o homem e dá poder para ele se multiplicar. Então ele vai mandar esses gafanhotos na quinta trombeta
e os demônios que vão sair do abismo. A quarta trombeta, olha só que coisa tremenda isso tudo. Meu Deus. Na quarta trombeta, qual é o objetivo agora, já que eu dei essa visão para vocês aqui? Eu posso voltar aqui para o meu desenho anterior, que era o objetivo meu hoje. Quarta ou quinta trombeta, se Deus permitir. Deixa eu escolar isso aqui. Deixa eu ver. A quarta trombeta está em Apocalipse, capítulo 8, versículo 12. Apocalipse, capítulo 8, versículo 12, diz assim. Capítulo 8, verso 12. Diz assim: quarto anjo tocou a trombeta e foram afetadas a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, de tal maneira que a terça parte dele se escureceu, e na terça parte do dia não houve luz, assim como não houve também noite. Então está indo para onde? Aí você vai ver que o objetivo deles é atacar os luzeiros. Os luzeiros do capítulo Gênesis, capítulo 1, verso 14. Então disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para que haja separação entre dia e noite, e sejam eles para a sinalização, prazos, estações, dias e anos. E sirvam de luminares na expansão dos céus, para iluminar para iluminar a terra. Deus, pois, fez 2 grandes luminares, luminar maior para dominar o dia e luminar menor para dominar a noite. E também fez as constelações. Então aqui estou falando do sol, da lua e das estrelas. Os objetivos deles era para dominarem o dia e a noite e para separarem luz das trevas. E viu Deus que era bom. Estão falando aqui das regiões celestes. Então, quando a quarta trombeta soa, um evento celestial deixa 1/3 do sol avariado. Um terço do sol avariado. E este processo continuará até a sua falência durante a grande tribulação. Por que eu estou falando isso? Então, começa com uma terceira parte sol, um terço do sol, e ele vai ficar assim até o fim, porque ele vai começar a se apagar. Esse processo de falência do sol e, consequentemente, da lua e, consequentemente, das estrelas, vai começar aí. Mas o objetivo final é que eles não deem a sua luz. Não deem a sua luz. Então, o objetivo, o sol, a lua e as estrelas. As estrelas. Então, vamos falar aqui de uma terça parte. Então, uma terça parte. Vamos aqui de uma terça parte. Então, uma terça parte. Então, eles vão trabalhar com 2 terças partes. Deus está mostrando e relembrando tudo que Satanás fez. Tudo que Satanás fez. Tudo isso, está falando assim, o ataque de Satanás. Por isso que eu disse, o máximo que Satanás pode triunfar na vida de uma pessoa é chegar a uma terça parte. Por isso que eu falei que nessa última eleição, o máximo que o inimigo chegaria com todas as suas habilidades de mentira era uma terça parte. Eu falei isso e algumas pessoas anotaram. Eu disse, vou anotar isso aqui. Depois vocês viram que o argentino, quando estava dando a sua opinião e seus cálculos, ele colocou 66% de vitória para a direita. 66%. Que é o máximo que o estrago que o inimigo pode fazer. É uma terceira parte. Deus está mostrando aqui isso. E eu queria relembrar a vocês isso, porque ele está sempre falando terceira parte,
que é o máximo, mostrando para o mundo das trevas, que é o máximo que ele pode chegar. Que Deus sempre vai ter vitória. Muito importante isso aqui, Bruno, Stephanie, Matias, Samuel, Patrícia, Pati, Ronaldo. Veja no capítulo 12 para vocês verem. Capítulo 12 de Apocalipse. Capítulo 12. Leiam lá para vocês verem. Muita gente não leu esse texto, você que já é doutor já leu. Mas olha o que ele diz assim. Capítulo 12. Diz o texto, verso 3 e o verso 4. O 3 e o verso 4. Vi outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, onde Satanás habita, nas regiões celestes. O inferno não foi inaugurado. O inferno vai ser inaugurado com o anticristo e os falsos profetas. Vão ser lançados vivos ali. Então, e o dragão, que é Satanás, será preso no abismo. Então, o que eu quero que vocês aprendam, por favor, Ramos, Frank. No capítulo 12, verso 3, e viu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, lançados na terra. E o dragão pôs-se diante da mulher, quando ela estava para dar à luz, que aqui é a nação de Israel, a fim de devorar o seu filho, que é o eleito, que é Cristo, e quando ele nascesse. Então aqui faz uma pausa da graça, o tempo da graça. Aqui faz apenas uma lembrança, desde o nascimento de Jesus até a ascensão de Jesus. Anote aí, ó, desde o nascimento até a ascensão de Jesus, do nascimento à ascensão. É o verso. E ele volta, aí passa todo o verso 5 e o 6, entre os 5 e 6, está a graça, o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo entre os 5 e os 6. E vai começar quando a igreja for arrebatada e a nação de Israel fugir para o deserto, isto é, ser arrebatada também. Porque ela também vai ser arrebatada para o deserto. E onde é que está escrito isso? Israel vai ser arrebatado. Quando Satanás, no capítulo 12, que dá início ao segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo selos, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta e sétima trombetas, que é na segunda fase, o dragão estará no mar. O dragão estará no mar. E a mulher fugiu para o deserto para ficar ali por 1.260 dias, isto é, 3 anos e meio ali guardada. Quando ele for lançado, verso 13, o dragão foi lançado na terra e começou a perseguir Israel, que deu à luz um filho varão, quer dizer, que foi de onde saiu Jesus. Mas foram dadas a Israel 2 asas da grande águia, a mesma que tirou ela do Egito. A mesma, Moisés diz assim, tu nos tiraste de lá com as asas da grande águia. É o cântico de Moisés, ele fala isso lá. Para que ela voasse ao deserto, arrebatada, para longe do dragão, ao seu lugar onde recebe sustento por um tempo, 360 dias, e tempos, 720 dias, e metade de um tempo, 180 dias. Então você soma tudo isso que vai dar 1.260, guardada longe da face da serpente. Então, como a serpente não conseguiu chegar até ela, porque ela foi para o deserto e ele está no mar, a serpente vai lançar água como um rio, proveniente da sua boca, às costas da nação de Israel, querendo arrebatá-la pela corrente. Mas a terra, que é a areia, ela vai ajudar a mulher e vai abrir a boca, vai absorver o rio que o dragão lançou. Então a areia vai sugar essa água. E o dragão, cheio de ira, porque não vai alcançar Israel, ele vai fazer guerra contra os seus descendentes e aqueles que guardam os mandamentos de Deus, isto é, aqueles que aceitarem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador durante a grande tribulação e que vão manter o testemunho de Jesus Cristo até a morte. Mas o dragão fixou-se sobre a areia do mar. Capítulo 12, verso 18. Então, se eu não ler esse texto aqui para você não vai entender que eu estou falando sobre o dragão, que vai ser o ataque da segunda trombeta contra ele, na terceira,
contra os rios, porque ele vai, como um rio, ele vai lançar, essa trombeta vai atacá-lo ali nos rios, porque ele quer alcançar através dos rios a nação de Israel. Esse é o propósito. Então, isso está falado aqui, a primeira, a segunda e a terceira trombeta. Então, a quarta trombeta, voltando para vocês aí, a quarta trombeta, eu estava lendo a quarta trombeta e mostrando para vocês aí, né, que era e foi tarde e manhã o quarto dia. Então, o quarto dia, o que ele fez no quarto dia? O sol, a lua e as estrelas. Então, eles vão perder a terça parte. Então, a terceira parte, colocando aqui a terceira parte, né? Uma terceira parte. Então, o que nós teremos aqui, né? O que vai acontecer aqui? Vai haver frio. Vai haver problemas nos mares por causa da lua. Vai haver frio na terra. Essa aqui é a quarta trombeta. Estou colocando aqui o sol, a terceira parte dele apagada, a terceira parte da lua e a terceira parte da estrela aqui, ó, apagadas. Estão vendo aí? E qual é o objetivo do sol se apagar? Qual o objetivo? Isso aqui que é o principal. Todos vocês que estão presentes aí. Qual o objetivo? Qual o objetivo principal? Eu vou escrever aqui. O nascimento, o renascimento da nação de Israel. Por que você está falando isso, pastor Nelson? Por causa do texto de Gênesis, capítulo 15, verso 12. Luiz Antônio Miranda, Jorge Amorim, meu amigo. Por causa do renascimento da nação de Israel, Deus está profetizando o renascimento de Israel. Apóstolo Canarinho, meu amigo. Gênesis 15, 12. Abraão teve 5 altares. 5 altares. Os 3 primeiros foram pessoais. O quarto foi da intenção, o altar da intenção. Quando Deus viu a intenção, olha que Deus também faz isso com a intenção. Se eu ver a intenção do teu coração. A palavra de Deus é apta para discernir a intenção do coração. Então, pela palavra de Deus, ele viu a intenção do coração de Abraão, no capítulo 22 de Gênesis. Mas no capítulo 15, quando você ver ali é o Calvário, ali é o tipo da cruz de Cristo. Ali é o tipo, capítulo 15, você vê a tocha de fogo passando. Você vê o forno grande queimando. Você vê um altar e as peças separadas, uma diante da outra. E você vê que ele não partiu as pombinhas. Porque o Espírito Santo é indivisível e ele é o Espírito da unidade. Então ele não permitiu que ele partisse a pombinha, porque a pombinha representa o espírito da unidade. Então o altar do capítulo 15, Abraão tem altar no capítulo 12, no capítulo 13, no finzinho do 13 para o 14, depois ele tem um altar no 15, depois ele tem um altar no 22. 5 altares de Abraão. Nesse altar, nesse quarto altar, que é o altar do capítulo 15, está escrito assim: vindo o pôr do sol. Viu? Vindo o pôr do sol, que já está na apostila nova de vocês aqui. Está tudo aqui, eu estou lendo só. Vindo o pôr do sol, e Deus me revelou quando eu estava dando aula. Vindo o pôr do sol, caiu um sono sobre Abraão. E eis que, veja que foi na condição dele como Abrão, porque ele só vai ser Abraão no capítulo 19 em diante. Então, na condição de Abrão, a condição de Abrão ainda não está na sua plenitude. Ainda não é o pai das nações. Então a principal das nações tem que nascer. A nação que vai abençoar as outras nações, segundo a promessa que Deus havia dado para Abraão, é a nação que precisa nascer. E ela precisa nascer quando o sol se pôr. Oramanai deva choramas. Esse Israel que você está vendo aí, que você viu que nasceu do ponto de vista biológico em 1948,
ainda não nasceu espiritualmente. Porque ao nascer, ele vai ter que reconhecer a Cristo. Zacarias diz o texto que quando ele vier, eles vão perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? E ele vai dizer: são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Ora, como que é a ferida depois de 2000 anos? Sendo que ele apresentou cicatriz para Tiago. Veja aqui, toca na minha cicatriz. Está curado, cicatriz já está curada. Já não é mais uma ferida. Mas por que depois de 2000 anos ainda para a nação ainda há uma ferida? Porque nenhuma ferida cicatriza sem perdão. Oh, meus irmãos, é tão difícil para o povo perdoar, tão difícil, porque eles gostam de manter feridas. Wanderson está ferida porque não houve perdão. Porque quando não há perdão, a ferida fica aberta. Os seus discípulos já haviam sido perdoados e os próprios discípulos o adoraram. Para os discípulos, a cicatriz está pronta. Isso quer dizer que uma mesma cicatriz pode estar ferida e outra cicatriz, perdão, uma ferida pode estar aberta, perdão. Uma ferida pode estar aberta para uns, mas ela já pode ser cicatriz para outra. Ela é ferida ainda para o tio, ainda é ferida para o primo, ainda é ferida para o ministro, ainda é ferida para o irmão. Mas para a esposa já é uma cicatriz. Para o esposo já é uma cicatriz. Para o filho é uma cicatriz. Porque já houve perdão, aquilo está esquecido. Já não se fala mais naquilo. Mas quando não há perdão, a ferida fica aberta. Então quando ele vier, ele virá com as mãos abertas. Do mesmo jeito que ele redimiu a nossa vida na cruz do Calvário. E a nação Israel vai nascer. Vindo o pôr do sol. Uricamanaias. Uriaramachuriamas. Sinta a presença de Deus aqui muito forte. Bendito seja o nome do Senhor. Vindo o pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão. E eis que o grande pavor, densas trevas, ó, que é a próxima trombeta. Trevas. Estão vendo aí? A próxima trombeta. Caíram sobre ele. E quando o sol já estava posto, era escuro, eis que um forno fumegante, que é o Pai, aqui é o Pai, e uma tocha de fogo passaram por entre aquelas metades, que é o corpo de Cristo. E o Espírito Santo é a tocha que passa pelo meio das metades. Então aqui está todo o Calvário. O Calvário mais bem mostrado do que Mateus, ou que João, ou que Marcos, ou que Lucas mostram nos evangelhos. Então ele está mostrando aqui que o pôr do sol está anunciando na metade, que é o equilíbrio. A metade está dizendo: está nascendo a nação que vai me adorar. Está nascendo a nação que vai receber a marca da palavra master no seu coração para não pecar contra mim. Está nascendo a esposa do Pai. Preste muita atenção que a esposa do Filho é a igreja tirada dos gentios e de Israel. Mas a esposa do Pai é a nação de Israel. A esposa do Pai. O fogo fala, quando você vai perceber, outro texto em Joel, capítulo 2, versículo 30, diz: farei prodígio nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de nuvens. Tudo a ver com a primeira trombeta, segunda trombeta e depois com a quinta trombeta. Por causa das trevas. Aí diz assim, quarta e quinta. Joel 2:30, e farei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas. Aí você junta com as trombetas. E Jesus anunciou isso
Joel capítulo 2, versículo 31, diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, Jeová, grande e terrível. E Jesus também anunciou isso em Mateus capítulo 24. Lembre-se que há uma coisa que está acontecendo aqui. O sol se apagando e tem algo que está acontecendo quando o sol começa a se apagar, começa a acontecer algo. Começa a acontecer algo. O que começa a acontecer, pastor Nelson? Aqui, passar para cá. Deixa eu tirar esse daqui. Eu vou passar para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é teu nome. Grande é teu nome em toda a terra. Digno de glória, louvor, majestade para sempre. Quarta trombeta, vou colocar aqui. Preciso daqui. E a quarta trombeta, ou quarto chofar. Então eu tenho aqui textos. Coloquei o texto de Gênesis 15. Estou falando de Joel, capítulo 2, Joel 2, 30 e 31. E agora vou jogar Mateus 24. Vou jogar capítulo 24. Quero ler para vocês. E também nesse período aí de grande tribulação, vou colocar aqui, ó. A metade, conforme eu pus na apostila básica de vocês, 3 anos e meio aí. Os selos já aconteceram, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Dele sai a primeira, a segunda, a terceira e a quarta trombetas. Primeira, segunda, terceira e quarta. Estou jogando para Joel aqui. Ainda tem Joel 32, diz assim: há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por quê? Porque nesse período os anjos estão vindo do céu. Os anjos estão vindo do céu. Aqui os anjos estão vindo do céu. Em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7, pregando o evangelho. Aqui o evangelho. Pregando o evangelho. E eles estão dizendo, como que eles vão crer nesse período, que é o segundo período? Como que eles vão crer? Como que eles vão crer aqui? Nesse período aqui, segundo. Como que eles vão crer? Qual é a mensagem para eles crerem aí? O evangelho é para que eles creiam. Irmãos, não mande nada não precisa mandar não mande nada. Preste atenção agora na aula. Não fique mandando dinheiro, mandando nada. Não quero que mande. Não mande nada. Agora é hora de você prestar atenção na aula. No final você faz isso. Não atrapalhe a aula. Ok. Aí o 2:32. Há de ser que quando aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí nós vamos ver a mensagem do anjo. Os anjos pregando nesse período. Capítulo 14. Capítulo 14. Capítulo 14. Capítulo 14, verso 7. Diz o verso 6. Vi outro anjo voando pelo céu, pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para anunciá-lo aos que habitam sobre a face da terra e a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo a grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Prostrai-vos, invocai aquele que fez os céus e a terra. Então, o que eles têm que fazer? Número 1, temer. Número 2, dar glória. Estão vendo aí? Terceiro, prostrar-se. Prostrar-se. Número 4, invocar aquele que fez o céu e a terra. Que está sendo tocado pelas trombetas. E agora pelas... Olha só que coisa tremenda.
Então, o que eu quero que vocês vejam agora aí é que esse período aqui se aclopa a Joel 2,32, porque nesse período que Joel está falando, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, como disse o Senhor Jeová, o remanescente dos redimidos, que é os 144 mil, aos quais o Senhor Jeová há de chamar. Apocalipse capítulo 7. No verso 11, no capítulo 3 de Joel, diz, nesse período as nações vão começar a se reunir, porque vão sair espíritos malignos da trindade diabólica, e eles vão sair por todas as nações para reunir as nações para virem para o Armagedon. Jesus está chegando. Reuni-vos e vinde todas as nações em redor e aproximai-vos, ó Senhor Jeová, faze descer ali os teus fortes. Ele vai fazer descer. E você faz parte dessa história. Verso 12. Despertem e subam as nações do vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Capítulo 3, versículo 13. Lançai a foice, porque a colheita está madura, vinde, descei e pisai, porque as cisternas dos lagares estão cheias e os lagares transbordam, pois a maldade deles se multiplicou. E aí a visão do Armagedon, capítulo 3, verso 14. Multidões, multidões do vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo, o vale da decisão. Então, os resultados das trombetas e das taças aí. Nós temos aí, então, o Senhor Jesus mostrando, a partir do texto de Mateus, capítulo 24, que é o texto que eu queria que vocês lessem comigo, a partir do verso 28. Por onde estiver um corpo morto, aí se ajuntarão as águias. As águias são os estandartes. São os estandartes das nações. E onde tiver um corpo morto, então, onde houver guerra, as nações querem vender suas armas, querem fazer as suas grandes indústrias de armas, de armamento, renderem o suficiente. Mateus 24, 28, Jesus fala isso. E no capítulo 24 de Mateus, vai para lá, capítulo 24, você vê, versículo 29. Versículo 29 diz assim: e logo em seguida a tribulação, veja a palavra que ela está dizendo, logo em seguida a tribulação, isto é, as trombetas e as taças, logo em seguida as trombetas e as taças daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aí mostrar-se-á, capítulo 24, verso 30, então mostrar-se-á no céu o sinal do Filho do Homem, porque não teve um sinal do dragão? Não teve o sinal da mulher no capítulo 13, capítulo 12 de Apocalipse? Eis o sinal no céu, a mulher. Eis o sinal no céu, o dragão. Aí agora ele entra em Mateus 24, Jesus falando sobre isso, pensando em tudo isso, Jesus falando na sua própria boca. Agora será a vez do meu sinal, a sinal do Filho do Homem, aleluia. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Bendito seja o nome do Senhor. E aí então o que ele vai fazer antes da sua vinda aparecer? 24, 31, ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta. Não está dizendo que eles virão com trombeta, está dizendo que eles vão ouvir uma voz de trombeta para eles virem, que eu disse para vocês ontem, a segunda trombeta de prata, e ajuntarão os que morreram na grande tribulação, desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Em Marcos capítulo 13, versículo 24, os acontecimentos reais ligados à segunda vinda literal de Jesus, o sol e a lua deixarão de dar a sua luz, porque a Nova Jerusalém está entrando no firmamento. Essa parte que eu queria, onde eu queria chegar, nessa quarta trombeta, e você vê o início da falência do sol, da lua e das estrelas, até chegar a esse nível completo da sua falência, que eu acabei de ler agora no capítulo 24, Mateus 24, 29, Mateus 24, 29, que será a falência total. Desaparecerão do espaço. A falência total.
Se apagará totalmente. Aí tem uma pergunta, por quê? Por causa da chegada da Nova Jerusalém. Que ela, dentro dela, a Nova Jerusalém, estará a maior lâmpada. Essa lâmpada, que eu queria que vocês vissem comigo agora, pra vocês entenderem por que nessa quarta trombeta começa o início da falência. E a falência se dará no total com a quinta taça. Na quinta taça vem a falência. Aí vocês veem, na trombeta começa a ter essa parte, só ter essa parte. Essa é a diferença que eu queria mostrar para vocês. Tudo se repete nas 7 taças. Tudo se repete nas 7 taças, pastor Fábio. Tudo se repete. Mas nas trombetas só é uma terça parte. Nas taças, 100%. Nas taças, 100%. Então, o que é começado nas trombetas de terça em terça parte, para o mar, para os rios, para a vegetação, vai acontecer até o final. Deus terá tocado toda a terra, de terça em terça em terça parte, até chegar à sua plenitude, porque ele não quer destruir a terra e os seus habitantes. Pelo contrário, ele está renovando essa terra para que ele venha reinar sobre ela. Essa é a visão que eu quero que vocês tenham aí. A Alex, Ivani, todos vocês que estão me ouvindo, Anderson de Paula, pastor Anderson de Paula, meu amigo, todos, Edu Silva, todos, estou falando bem devagar, para vocês entenderem que as trombetas, a grande diferença das trombetas e das taças, porque elas se repetem. A mesma coisa que acontece, né? O que aconteceu na primeira trombeta? A primeira trombeta atacou a terra. Primeira taça, a terra. Segunda trombeta ataca o mar. Segunda taça, o mar. Terceira taça, o rio. Terceira trombeta, os rios. A terceira taça, os rios. E vai até o final. Até o governo, 100%. Então, o que ele mostra aqui, eu queria mostrar para vocês, né? Queria mostrar para vocês esta parte aqui, que é o capítulo 21 de Apocalipse. Capítulo 21, verso 20 em diante. O 21 em diante. Já assim, falando da cidade. Falando da cidade, para vocês entenderem a quarta trombeta. E as 12 portas eram de 12 pérolas, que elas são transparentes. Então a luz que está dentro dela vai transmitir os seus raios sem molestar. Isso é muito forte, seriam como 12 luzes. 12. Seriam como 12 sóis, né, na sua tenuidade. Pode ser também 12 luas, por causa das pérolas, porque a lua parece uma pérola. Então ele terá como 12 daquelas. Veja só que lindo será a glória dessa luz. E diz o seguinte, olha o texto. Diz o texto, verso 22. Nela, não vi nela templo, porque o seu templo é o Senhor, o Todo-Poderoso El Shaddai, e o Cordeiro. Verso 23. E a cidade não necessita do resplendor do sol, nem da lua, porque a claridade da glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, a razão pela qual ele vai dar falência aos astros, e eu levo ao livro de Gênesis para vocês compreenderem que a primeira luz que ele disse, haja luz, foi o Cordeiro. Essa lâmpada aí foi que ele colocou provisoriamente no verso 3, haja luz, em Gênesis 1, foi essa lâmpada, foi o Cordeiro. Até o verso 14, quando ele põe o sol e a lua e as estrelas para ficarem no firmamento, e ele retira essa lâmpada e guarda essa lâmpada para o novo céu e a nova terra. Novo céu e a nova terra. Olha isso aqui, Michael. Muito forte. Isso aqui é muito violento. A razão aqui, o que ele quer colocar, e ele quer colocar aqui. Ele quer colocar aqui. Não mentira, irmãos, que eu tenho que anotar aqui uma revelação que Deus está me dando.
Então, essa lâmpada vai estar dentro da cidade. Então, o sol e a lua terão que falir. Terão que falir. Pegaram aí? Então, vou fazer um desenho aqui para vocês. Vou fazer um desenho aqui para vocês. Vocês terem uma ideia do que é que eu estou falando. Amém? Cordeiro é lâmpada. Então, a quarta trombeta vai tocar no capítulo 14 de Gênesis 1, para que o Apocalipse 23 aconteça. Então, a quarta trombeta, aqui eu tenho o shofar, a quarta trombeta. Então, o que vocês estão vendo ali, a cidade, ela vai marchar por esses 7 anos. Quando a cidade chegar aqui a esse nível sobre a terra, estão vendo aí? O sol e a lua e as estrelas deixarão de existir. Porque quem ficará no lugar das estrelas serão os justos. Deus espalhará os justos por todo o firmamento. E Paulo, quando ele coloca isso, ele coloca de forma extraordinária, porque ele coloca aqui, 1 de Coríntios, capítulo 15, 1 de Coríntios, capítulo 15, sobre a glória das estrelas. E quem ficará no lugar das estrelas? Os justos. E onde que está escrito isso, pastor? Está escrito ainda em Daniel, capítulo 12, versículo 10. Daniel, capítulo 12, versículo 10. Eu quero ler para vocês. Né? Então, vou fazer o desenho aqui. Deixa eu primeiro ler o texto de... Deixa eu ler o texto. Glória a Deus. Meu Deus, Cleberson. Precisa de muita calma nessa hora. Porque às vezes a gente quer correr, mas o Espírito de Deus Santo se fala devagar aí. Fala quietinho, tem calma. Estou no controle de todas as coisas. Estou ensinando eles, estão anotando aí na casa deles. Daniel capítulo 12. Depois da guerra de Miguel, do levantamento entre Miguel e seus anjos, acontecerá isso. Capítulo 12, que é a metade da grande tribulação, Daniel, onde diz Miguel, o grande príncipe, se levantará como defensor dos filhos de Israel. Será um tempo de tribulação, a qual nunca houve. Mas o teu povo será salvo. Tudo está em equação. Todo aquele que for achado escrito no livro. Aí o 12, 2 diz, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Esses aqui não são os que vão ressuscitar na ocasião do arrebatamento. Esses são aqueles lá de 1 Coríntios 15, 52 e de Apocalipse capítulo 11, que vão se levantar junto com as duas testemunhas. É o mesmo de Mateus capítulo 24, 31, que Deus vai mandar os seus anjos ao som da voz de uma trombeta. Ao som da voz de uma trombeta, para colher todos os mártires que morreram e vão se levantar. Aí ele disse no verso 3, mas os que forem sábios, que não vão ser muitos, você que está aí, por exemplo, é um sábio. Você que está aí, ó. Você está aí é um sábio. Quantos milhões de crentes há no Brasil? 60 milhões de cristãos no Brasil. Quantos tem aí, Maico? Quantos temos aí? 200 pessoas dessas. Eu estou oferecendo gratuitamente esse seminário. Depois não vai dizer que eu pedi para cobrar, que eu estava revelando aí, cobrando de vocês a revelação. Diante de Deus, meu sangue está tirado de sobre a cabeça de vocês. 60 milhões de pessoas, vamos supor que são 30 milhões de pentecostais que creem na Bíblia. Vocês estão representando 200, são 200 pessoas que estão representando 30 milhões de pessoas. Porque vocês deram ouvido a esta palavra. Ela está pública, ela está no portal da cidade, ela está publicamente aberta. Qualquer um pode entrar lá para ouvir. E só você está aí. Só você está aí. E ele diz o que é que você vai ser? Assim como Jesus, a Nova Jerusalém vai tomar lugar do sol. Né? A igreja vai tomar lugar da lua.
E assim como você que está me ouvindo vai tomar lugar das estrelas. Olha isso aqui, pastor Alberto Chimuta. E diz o texto: mas os que forem sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento. E quem é o fulgor do firmamento? As estrelas. E os que muitos ensinaram justiça brilharão como as estrelas. Ah, meu Deus, como? Oh, glória, aleluia! Oh, glória, glória! Olha aí a função das 4 trombetas. Dizendo, estou apagando aqui, estou apagando as estrelas, começando a falência do que brilha, porque haverá um novo brilho aqui. Isso aqui se junta com o texto de Ore manaria chuvia manaias. Ore camanaias, soriana manaias. Oh, glória. Quando nós, meu Deus, fomos transformados no abrir e fechar de olhos, que nós estivemos vivos, fomos revestidos, e os que morreram em Cristo sejam transformados e glorificados, imortalizados. Capítulo 15, Paulo fala algo importante. De onde ele começa? Capítulo 15, de onde ele começa, ele diz assim, verso 35. 35 de 1 Coríntios. Notem aí, compre seus lápis. Isso aqui é de cera, vende aí no Brasil. Lápis de cera, ó, não rasga, não mancha a Bíblia. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Com que tipo de corpo virão? Ó insensato, tu que semeias não vivifica? Se antes não morrer, e o que semeia não é corpo que há de ser, mas o simples grão nu. Aí, o grão nu. Coloque aí DNA, que Paulo ainda não sabia essa linguagem científica. O grão nu. Como de trigo ou de outra espécie de semente. Mas Deus lhe dará um corpo como ele quer, e cada semente, o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, senão que uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a das aves e outra é a dos peixes. Aí ele coloca aqui, mas também há corpos celestiais e corpos terrestres. Oh, glória! Corpos celestiais. Olha aí o seu corpo. Mas uma é a glória das celestiais e outra das terrestres. Aí ele coloca aqui, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra é a glória das estrelas. Porque uma estrela é diferente do esplendor da outra estrela. Aí ele coloca aqui, assim a ressurreição dos mortos, Jorge Amorim, Fábio Pantoja. Então você pode observar aqui que poucas pessoas vão falar isso. Você que está me ouvindo agora, você ama a justiça, ensina a justiça, você ama estudar a palavra, você é dos 200, dos 30 milhões que poderiam estar aqui ouvindo, estudando a palavra, mas você está tomando o seu tempo para aprender, para poder ensinar com presteza, com capacidade, habilidade, com competência, para não falar besteira. Então, quando você ressuscitar, você vai olhar para o seu outro irmão, vai olhar para o outro irmão, que todo mundo diz somos iguais. Do ponto de vista do corpo humano, somos enterrados. Né? A corrupção nos destrói o nosso corpo. Mas quanto ao nosso corpo de ressurreição, a nossa alma, nós seremos muito diferentes. Vai depender da justiça, vai depender da vida, do gozo, vai depender da incorruptibilidade, vai depender da glória na tua vida agora com Deus, da tua intimidade com Deus agora.
as estrelas cairão do céu. Por que será? Cairão do céu as estrelas. O sol não dará sua luz, a lua não dará sua lua. E a gente engole. Pronto, acabou. Entendi. Mas não sabe por quê. Quem estará no lugar das estrelas será os que ressuscitarão em glórias. Em glórias. Assim, em glória. E quando a Bíblia fala de coroa, está falando de moeda. Está falando de prêmio. Coroa da vida, a coroa da justiça, coroa de glória, a coroa de gozo e a coroa incorruptível. Porque a coroa incorruptível todos terão, coroa da vida todos terão, coroa da vida todos terão, coroa de glória todos terão, coroa da vida todos terão, a coroa da justiça todos terão, porque eles serão justiçados nas injustiças que fizeram contra eles. Tudo bem? Coroa incorruptível todos terão, porque todos terão corpos incorruptíveis. Mas a coroa de glória será diferente de glória. Que Paulo está colocando aqui, que uma é a glória de uma estrela e difere do esplendor da outra estrela. Então você vai ter lá uma estrela de 200 milhões de watts de potência. A estrela terá outra estrela de 200 milhões de watts de potência. E você não tem que chorar, não tem que chorar, porque uma obra daquele que praticou a obra da fé, do amor, da esperança, que foi superficial, madeira, feno e palha, que deu na superfície da terra, foi obra carnal, para que os outros vissem, para aparecer para os outros. E outros foram os que cavaram, encontraram pedras preciosas, a prata e o ouro. Tiveram que passar a tribulação para poder chegar até o ouro, porque não foi fácil. Então é uma obra profunda. A prata, o ouro e as pedras preciosas, elas estão profundas, elas são profundas. Elas se encontram nas profundidades, nas madrugadas. Quando todos dormem, você está acordado. Quando todos dormem, você está trabalhando. Quando todos descansam, tiram férias, você continua trabalhando. Então o resultado será a grandeza dessa glória. Então, terminando essa parte aqui, vou fazer aqui em grande aqui para vocês verem aqui. Aqui, ó. Vindo grande aqui. Aqui para vocês entenderem. Para vocês entenderem. Né? Para vocês entenderem. O cordeiro. O cordeiro será a lâmpada. Você pode ver que a lâmpada é terceiro grau, porque primeiro é mas como chama aquele lugar onde tem as cachoeiras como é que chama a hidrelétrica? A hidrelétrica gera energia. Essa energia ela é levada para os postes. E ela é levada para os postes e vem em alta potência. Se eu colocar uma lâmpada aqui, ela estoura, ela explode, ainda mata quem põe. Então não pode colocar aqui, porque eu preciso passar por um transformador. Para o transformador levar para as casas. E para que as casas tenham uma lâmpada. Olha só aqui. Olha o Pai. Olha aqui, olha o Pai. Olha o Espírito Santo e olha o Filho. A revelação da glória. Olha aí, que coisa tremenda isso aqui. Veja só isso aqui. Para você chegar a dizer que o cordeiro é a lâmpada, ele tem que passar por esses 3 estágios. Ele tem que deixar o seio do Pai. Ele tem que vir para a terra e deixar o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Até ele chegar, revelar a imagem, a glória e a luz do Pai, que era só energia que matava, que ninguém podia chegar ao pé do monte, porque senão seria asseteado, morreria a pé do monte. Por isso que o povo de Israel não pôde subir, porque Deus queria que eles subissem na hidrelétrica. Deus queria que eles fossem lá para a hidrelétrica. E eles não podiam aguentar, eles morreriam. Então ele diz assim, não posso revelar-me como hidrelétrica, porque eles vão ser queimados, destruídos. Nem tampouco em alta potência,
Porque o meu espírito vai fazer eles explodirem, porque eles não podem conter o meu espírito. Eu tenho que dividir o meu espírito em todo o corpo, em cada um pedaço, porque senão eles explodem. Até que eu me revele no meu corpo como a lâmpada. Por isso que a quarta trombeta, ela está mostrando, vamos apagar o sol para que aquela luz de Gênesis, aquele haja luz. Veja só que coisa em Gênesis capítulo 1. Capítulo 1. Essa foi a lâmpada. Verso 13. E disse Deus, haja luz. Essa lâmpada aqui é a lâmpada do capítulo 21. É a lâmpada. Verso 23. Verso 23 de Apocalipse. Verso 23, aleluia. Capítulo 21, versículo 23 de Apocalipse, a cidade não necessita de sol, do resplendor do sol. Tem que ir à falência o sol, nem a luz da lua. Não, porque o cordeiro é a sua lâmpada. Então, se esse cordeiro foi o que iluminou Gênesis 1, quando houve o haja luz, no capítulo 14 de Gênesis ele coloca o sol, a lua, temporários. Porque ele diz, esse sol vai se apagar. Essa lua não vai dar mais o seu esplendor. Porque vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. A cidade não necessita de sol, porque ela tem a luz própria. E é essa Nova Jerusalém que será a luz de todo o firmamento. Todo o firmamento. Ela vai iluminar todo o firmamento, inclusive a própria terra. A terra aqui embaixo. Isso aqui é importante. Com isso, Deus está falando o que para nós aqui? Na quarta trombeta, ele está eliminando o sol para poder mostrar os novos céus. E quem vai resplandecer no novo céu? Porque ele disse, faço novo céu, novos céus e nova terra. Céu no singular é o céu de Deus, céu no plural é o céu dos homens. Então inclui o firmamento, inclui também as regiões celestes. Isso aqui é um mundo muito importante. Vocês possam ter essa visão aqui que tem que colocar aqui Coríntios. Tem que colocar Coríntios, tem que colocar Daniel 12, tem que colocar aqui a lâmpada do Apocalipse 21. E então no capítulo 13 de Marcos, versículo 25, as estrelas cairão do céu e os poderes que estão nos céus serão comovidos. Marcos 13, 26, e então verão nas nuvens do céu a lâmpada, vir o Filho do Homem com grande poder e glória. Será tão forte, irmãos, que no texto de Zacarias, essa luz aqui, vou colocar aqui também Zacarias, como será aquele dia que ele se revelar, que ele se revelará? Esse dia, isso aqui é muito importante, ele mostra em Zacarias. Estou dando os versículos para vocês irem aí, estudando, lendo. Aleluia. Glória a Deus. Senhor da glória, te amamos tanto, tu és tão bom. Eu amo muito a minha Bíblia Agenda. Essa Bíblia é muito especial para mim, a Bíblia Agenda. Perdão, meus irmãos. Estou aqui pela graça. Só pela graça. Aí deixa eu achar esse texto aqui. Zacarias, que eu disse. Zacarias. Sobre aquele dia. Que não será dia nem noite. Veja só que coisa tremenda. Quando ele estiver voltando, que a sua glória aparecer. Ontem eu estava pensando sobre o oleiro, né? O oleiro quebrando o vaso, lá em Gênesis com as trombetas. Então, o oleiro, lá em Gênesis, quebrando o barro. Bruna, Tony, pastor Tony Garcia, meu querido amigo, meu filho. Caio Gonçalves. O oleiro, tá me lembrando do oleiro. Quando ontem eu estava me deitado assim, comecei a ver tudo isso que eu estava dando, essas aulas que eu estava ministrando. Esse é o goleiro quebrando o vaso todinho e fazendo de novo em Apocalipse.
Novo céu e nova terra. Coisa tremenda. Aí, está aqui, deixa eu ver. (14:6). 14:6. E acontecerá naquele dia que não haverá luz clara, nem escuridão espessa. As estrelas luzentes se retirarão. Olha só. Capítulo 14, versículo 6. Mas será conhecido como o dia do Senhor Jeová. Não será nem dia nem noite, mas ainda na parte da tarde haverá luz. Esse texto. Quando você lê esse texto rapidamente, quando você lê esse texto aqui, Maicon, você lê rapidamente, Raimundo, Carlos, Tony Garcia, você lê esse texto rápido, o que você entende? Porque quando você olha para Nova Jerusalém e você vê que lá é ouro puro transparente, que João viu, ouro puro transparente? Mas como ele sabe que é ouro se é transparente? Que os muros da cidade eram transparentes. E que tudo para onde ele olhava era transparente. Como essa garrafa, tem um corpo nela, mas ela é transparente. E a luz passa pela garrafa. Mas ela é um corpo. Mas o que faz ela ficar transparente? A luz. Então, o que eu quero mostrar é que todas as coisas terão suas cores, todas as coisas terão sua constituição. Mas a luz é tão forte, que ela atravessa o que é negro, atravessa o que é roxo, atravessa o que tem cor. E o que tem cor passa a ser transparente. Mas o ouro não é transparente em si. É a luz da glória de Deus que é tão forte que o que está mais próximo dela fica completamente transparente por causa da glória. E quando o Senhor Jesus descer do céu, sendo ele a lâmpada, meu amigo, infinitamente superior ao sol, tudo vai se transformar. Nada vai estar escondido, porque tudo será transparente por causa da glória da lâmpada. Oh, meu Deus! A glória da lâmpada! A glória da lâmpada. Então você pode ver aí como se tudo tivesse gelado, com gelo, tudo fosse de gelo transparente. Uma casa fosse um gelo transparente, um carro fosse um gelo transparente, tudo feito de gelo. É esse sentido que eu quero dar. Não que seja de gelo, mas no sentido de que tudo é transparente. Por isso que João, quando entrou no céu, porque ele estava tão próximo da lâmpada, que tudo era transparente. A glória penetrava tudo. Glória a Deus. Bendito irmão Raimundo Carlos, Deus te abençoe aí da Sacramento. Deus abençoe vocês. Sara Rodrigues Guilherme, Deus abençoe. Meu Deus, quarta trombeta. Meu pai, não consegui chegar na quinta trombeta hoje. Tá bom, amanhã a gente entra. E tudo isso, a glória de Deus. Camanaias. Saber que aqueles que ensinam a justiça serão como as estrelas do céu no firmamento. A ideia que nós temos, né? Quando a gente lê aquela parábola, ele diz assim, aquele que teve 5, ganhou mais 5 e ainda ganhou a cidade. A cidade. Eu estava lendo aquele texto e fui entender que todo esse firmamento será distribuído. Todos esses lugares serão distribuídos pelos filhos da luz, pelos que se... Meu Deus, teremos uma casa celestial. Sim, a nossa casa base, nossa cozinha. Meu Deus, que tremendo é imaginar o Edivan, o Tony, o Fábio Pantoja, o José Sabruna, Jorge Amorim, o Wanderson de Paulo, o Carlos Silva, o pastor Aldair Santos, vocês todos, nas suas lindas
regiões extracelestes, né? Que glória será tudo isso, irmãos? E nós estamos aprisionados à miséria de um lote de 5 por 25. Estamos aprisionados a um apartamento de 42 metros quadrados. Estamos com o coração apegados a um carrinho furreca desse que precisa de pôr gasolina. Estamos apegados a coisas tão pequenas que olhamos como nós olhamos para as formigas carregando as suas folhinhas nos seus labores, assim Deus olhando para nós nos nossos labores, sendo que o que Ele tem reservado, aquilo que os olhos nunca viram e os ouvidos nunca ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, decretado para aqueles que o amam. Quero convidar vocês para a minha galáxia, para uma grande festa em honor ao meu Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Já pensou? Hein, Marta? Você me convidando, Vando, você me convidando para a sua galáxia? Meu Deus, por que, Senhor? Aos que ensinaram a justiça. Ensinaram a justiça, ensinaram as pessoas a reagirem, aconselharam, deram conselhos aos que tinham palavras de conselho para dar para as pessoas angustiadas, aqueles que treinaram o espírito de conselho, de sabedoria, de conhecimento, de inteligência, aqueles que tiveram o candeeiro da presença, que estiveram no oráculo da sua presença, que se acostumaram à pequenez das pequenas revelações que foram dadas e ampliaram, fizeram uma projeção profética em tudo aquilo que poderia acontecer, qual eu estou falando para vocês aqui, Maria Kelly, Jorge Luiz, Michael, Tony Garcia, Aragão Imóveis, Juscelino, Maria Luísa, Ari Camanaia, chora, sobra manaias. Aí você está pensando que vai para o céu, vai entrar naquela cidade, né, de tantas medidas, vai pensar, mas aqui vai caber aqui uns 40 bilhões de pessoas, de almas. Aí Deus está dando gargalhada, porque assim como ele falou para a terra, haja luz e houve luz, ele também falará para o Plutão, para o Marte renovado, restaurado, para os outros planetas que nós não temos nem ideia, que a ciência nunca descobriu, nem vai descobrir, pela infinidade daquilo que Deus tem, ao começar como um grão de mostarda, o seu reino, como um grão de mostarda que cresce e depois aninha aí, como nós estamos vivendo hoje. E nós estamos aí lutando por coisas tão pequenas, sendo que existe um espaço extraordinário para nós tomarmos posse. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que essa quarta trombeta e o ensino dela seja inesquecível para você. Você possa compreender onde ela vai, onde ela chega, até Apocalipse 21, até a cidade. Você vai entender porque o sol e a lua terão que deixar a sua luz. Eles terão que bater continência para a primeira luz de Gênesis 1:3, para o haja luz, onde o cordeiro é a lâmpada. Porque a cidade será o sol. Que Deus maravilhoso, que Deus glorioso, que pode nos abençoar, nos ajudar. Dê o seu like. É pelo menos a mínima coisa que você pode fazer. É o seu like. O mínimo que você pode fazer. E se Deus tem te abençoado nessas classes, tem te enriquecido, fala com o Espírito de Deus para Ele te dar um aporte no teu coração. Senhor, quanto é que eu preciso verdadeiramente ofertar em agradecimento a tudo isso que eu recebi? O Maico está colocando aí nosso altar digital, que eu chamo de altar digital, só para as estrelas. Só para as estrelas. dralderia@gmail.com. É uma forma de você dizer muito obrigado, Jesus, por tudo aquilo que eu aprendi nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, para alguns nesta manhã. Porque alguns já estão de dia, já outro dia para eles. Para mim ainda está aqui, para mim ainda é 6 horas e 40 minutos, ainda, do início da noite. Para você já é quase madrugada e para outros já é manhã. Para os que estão lá na Europa, já no finzinho da Ásia, já está amanhecendo o dia. Que Deus abençoe estrelas de Deus. Não se esqueça. Esta
essa apostila, eu vou colocar amanhã. O Maico vai colocar à disposição de vocês amanhã, que eu mostrei para vocês, essa apostila que está aqui comigo. Eu não, coloquei aqui embaixo para não misturar, quando misturar com a de cima, que eu estou seguindo essa apostila aqui, que é a base. E junto com ela, estou colocando essa que Deus está dando as novas revelações. E já vou ter que acrescentar mais daqui a pouco, porque Deus deu mais revelações aqui. Amém? Deus abençoe vocês. Nós estamos em grande promoção na nossa página. Comprar as Bíblias. Temos ainda algumas Bíblias, a Bíblia as Agendas. Aproveite. A Bíblia Missionária já está no nosso depósito. Eu quero agradecer a todos que contribuíram para que isso acontecesse. A nossa Bíblia Missionária amanhã já começa a ser enviada para todos aqueles que compraram no preço de promoção. E agora, a partir de meia-noite, agora a Bíblia Missionária começa a ser vendida no preço normal dela, porque nós estamos lançando a Bíblia e todo mundo tem que compreender que nós temos que pagar todos os gastos que fizemos, mais de 420 mil reais para a produção desta Bíblia. Então você está tendo a oportunidade até daqui a 15 minutos você adquirir a Bíblia Missionária. Também está com promoção a Bible Cronos e a Ômega. Bible Cronos e a Ômega. E também ainda está a promoção de você comprar a Bible Cronos e a Ômega juntos e ainda ganhar o seu curso de teologia daqui desde a Califórnia, de onde eu estou nesse momento, para o mundo inteiro, para a Angola, para Moçambique, Portugal, para as Ilhas Madeiras, para o Brasil, para todos que são da língua portuguesa. Tudo isso está à sua disposição. Faça-se membro. Todas aquelas pessoas que aparecem em verde aí, elas são privilegiadas porque elas passaram a ser membros, assim como Alex Menezes, o Ivani Gama, como os demais que estão aí, são verde porque eles têm o selinho do seminário. O Maico está colocando aí para vocês como que você faz. Clica aí, do lado aí do seu gostar, você coloca aí como se tornar membro. Você torne-se membro e você vai ser muito abençoado e muito privilegiado. Que Deus abençoe Gabriel Carvalho, Jefferson Pagliarini. É difícil esse teu nome, Jefferson. Deus te abençoe, Michael Jaime. Deus abençoe Jorge Luiz, meu querido amigo. O Mapa Teológica que está aqui atrás de mim. Uma obra que já foi feita no mundo inteiro. Não existe. Aqui está em inglês, espanhol e português. Considerado o maior mapa existente no mundo a respeito da Bíblia, da teologia bíblica. O mapa está em promoção também. Que Deus abençoe. Mike, tem alguma coisa mais para anunciar? Deus abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a consolação augusta e preciosa do Espírito Santo seja com todos vós. Até o dia do arrebatamento da igreja. Amém.